Passou só um mês da decisão do STF sobre contribuição assistencial sindical e muita coisa já aconteceu envolvendo essa cobrança. Lembra que naquele vídeo anterior eu tinha explicado que entidades sindicais representantes de trabalhadores da iniciativa privada já poderiam estar realizando essa cobrança da contribuição assistencial sindical, nos termos do que previa o tema 935. Então você tem que respeitar o acordo, convenção coletiva e a decisão em assembleia, além de possibilitar que aquele trabalhador se oponha à cobrança. Agora, para servidores públicos, a gente tinha uma situação envolvendo um impasse. Ninguém sabia como cobrar, se poderia cobrar ou não, mas aparentemente uma entidade resolveu quebrar o gelo e no Distrito Federal, uma entidade representante de servidores públicos realizou a cobrança dessa contribuição assistencial. Eu estou deixando a manchete aí na tela, mas aparentemente gerou um caos, uma confusão. A negativa ela era uma negativa limitada, então tinha um prazo para você se negar a pagar esse valor para o sindicato, mas ao que parece, a Justiça do Distrito Federal foi acionada, segundo o que consta num parecer da CSPB, que a gente já vai conversar, e a Justiça resolveu suspender a cobrança dessa taxa assistencial, que é chamado, dessa contribuição assistencial dos servidores do Distrito Federal, justamente porque essa situação não estava resolvida ainda, estava muito mais nebulosa do que parece. É interessante ver que depois desse imbróglio, veio um comunicado da Procuradoria-Geral do Distrito Federal falando que esse valor não vai ser cobrado de nenhum servidor estatutário do Distrito Federal, porque não poderia ser realizado acordo e convenção coletiva, que seria uma das condições para a cobrança desse valor, conforme a gente tinha explicado no outro vídeo, e também que por eles serem servidores estatutários e pelo princípio da legalidade, essa convenção e acordo não vão acontecer no Distrito Federal. Então, basicamente, a Procuradoria veio e falou, podem ficar em paz, que não vai ter essa cobrança de contribuição assistencial e se provavelmente tentarem cobrar isso de vocês, a Procuradoria vai defender a não cobrança. Isso já ficou claro por parte do Distrito Federal. Depois disso, foi emitido um parecer de uma entidade conhecida como CSPB, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. É a maior confederação de servidores públicos do país. E ela emitiu um parecer justamente deixando claro que não há nenhuma resolução ainda sobre como será cobrada essa contribuição assistencial. E ela estava desencorajando as entidades de servidores públicos de cobrar esse valor, porque a gente ainda não tem regulamentação. A gente tem mais perguntas do que respostas envolvendo essa situação. E é justamente nesse parecer que eles citam essa situação que aconteceu no Distrito Federal, na qual estava sendo cobrada valores dos servidores do Distrito Federal, mesmo sem ainda ter resolvido. Ou seja, eles deixam claro que o tema 935 do STF nem teve a decisão publicada ainda. Para o pessoal que é da iniciativa privada, como ele já deu uma interpretação de uma lei que já existe, tudo bem, eles conseguem ainda aplicar. Mas para servidores públicos, essa decisão ainda nem foi publicada. Então pode ser que ainda aconteça alguma coisa, enfim, somente depois da decisão ser publicada é que a CSPB vai emitir um parecer mais técnico sobre essa situação. Mesmo com todo esse cenário, não adianta a gente falar também em negativa antecipada, que é o que muito servidor público e trabalhador tem buscado. Antes mesmo da contribuição assistencial existir, eles estão indo levar uma carta de negativa para o empregador, uma negativa para o Estado, para o município, uma negativa para o sindicato. Essa negativa antecipada ela também não existe, tá, gente? O que a gente entende é que assim que a contribuição ela for colocada em pauta, ela também tem que prever a possibilidade da negativa para o sindicato, seja em assembleia, seja num prazo, enfim, essas dúvidas ainda serão dirimidas. O STF não resolveu essa parte, mas no serviço público a gente não pode ter essa negativa, por exemplo, direto para o ente. Eu vou mandar lá no RH do Estado uma negativa da contribuição assistencial. Ela ainda nem existe, não dá para fazer isso antecipadamente, tá bom? É a primeira coisa que a gente já sabe. Um outro detalhe importante é que não há um valor fixo. Lá no Distrito Federal, essa entidade acabou cobrando o valor de 1% da remuneração dos servidores. Entretanto, esse valor de 1%, ele não tem uma previsão legal. A CLT, quando falou da contribuição assistencial, ela não previu um valor fixo. Ou seja, eu posso cobrar 1%? Em tese pode. Você pode cobrar até mais, ou pode cobrar menos. Então, por exemplo, eu posso ter a possibilidade de uma contribuição assistencial simbólica da categoria. Eu vou cobrar ali R$15 de cada servidor público ou de cada trabalhador e fazer alguma coisa com esse dinheiro para a categoria. Um
outro ponto que eu acho que vale a nossa reflexão envolvendo esse tema é que essas entidades sindicais, elas podem, junto da assembleia, da convenção, do acordo coletivo, elaborar um plano, um orçamento de gasto, por exemplo, para essa contribuição que pretende ser arrecadada. Seria muito interessante para dar transparência para os trabalhadores, para os servidores de determinada categoria e até mesmo convencer aquele servidor, aquele trabalhador que quer se negar a pagar um valor simbólico, mas que ele sabe que está retornando, está gerando um retorno para o seu trabalho, está gerando um retorno para a sua categoria. É isso que vai fazer ele conquistar mais direitos, brigar pelos seus direitos e exercer a defesa, a melhoria da sua carreira. Então, por exemplo, poderia ali durante a assembleia elaborar um orçamento e falar, ó, gente, a gente precisa de valor X para desenvolver uma caravana que vai até Brasília brigar pelos direitos dos servidores policiais, por exemplo. Tá bom. O servidor policial, mesmo que não seja afiliado, pode ser que ele tenha um interesse em contribuir. Ele não quer se filiar ao sindicato e pagar uma taxa mensal. Mas pode ser que, por conta dessas caravanas e ele entender que há uma briga pelo seu direito, ele queira contribuir com esse evento. Então, é algo a se refletir também. Nada impede que as entidades sindicais tenham esse nível de transparência, tenham essa prudência de elaborar um plano de gastos para a contribuição assistencial e justamente diminuir a notificação de negativa. Ou seja, eu ter mesmo pessoas não filiadas interessadas em contribuir com o sindicato porque ele quer atingir uma finalidade, ele quer atingir um trabalho específico. Da mesma forma, como o valor não é fixo, eu posso estabelecer um valor estimativo. Olha, eu tenho aqui 1.000 pessoas na categoria, se cada um desses 1.000 conseguirem pagar de contribuição assistencial o valor de R$30, a entidade vai ter 30.000 para desenvolver um trabalho com essas caravanas, enfim, direcionar um movimento sindical para brigar pelo direito de cada uma dessas categorias. No fim do dia, a gente percebe que a contribuição assistencial, apesar de ter assustado muita gente, é um instituto que pode vir para contribuir com a luta, com o movimento e fortalecer justamente o trabalhador, fortalecer justamente a carreira do servidor público também, porque é só assim que a gente consegue conquistar direitos para trabalhador e para servidor público. Não tem outra forma. Infelizmente, não é um servidor indo sozinho conversar com o governador que ele vai conseguir melhorar a remuneração dele. Não é um servidor público ir sozinho falar com o presidente, se ele for de uma carreira federal, do executivo, que ele vai conseguir melhorar a remuneração dele. Essa briga é coletiva e é importante ter esse esforço coletivo para que justamente sejam alcançadas essas conquistas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você tem interesse em conhecer mais sobre direito de servidores públicos, inscreva-se aqui no canal e também acompanhe as nossas redes sociais. Um abraço.